Quero mostrar para você hoje que é possível você conversar com seu filho e ele melhorar o comportamento sem você precisar brigar. Só que para isso você precisa ter essa visão dessa ponte que é a comunicação entre você e seu filho. Precisa ser uma ponte forte, sólida, com afeto, com empatia, com compreensão, com respeito, com diálogo, tá bom? Eu tenho certeza que você será capaz de conversar com seu filho e melhorar o comportamento dele. Como então eu faço para desenvolver essa comunicação positiva? Como que você faz isso? Eu vou te entregar aqui 5 fundamentos para o seu filho te obedecer só com a conversa. E se você colocar em prática, eu tenho certeza que você não vai precisar brigar com sua criança para que ela colabore, para que ela tenha um comportamento melhor dentro de casa, para que ela te respeite, tá? Primeiro ponto que eu quero trazer aqui, para uma comunicação positiva. Primeiro ponto, você precisa estar calma. Isso é fundamental. Por quê? Eu vejo que muitas mães, na tentativa de lidar com a birra ou com o comportamento da criança, ela já quer ir conversar com a criança, mas ela tá nervosa. A mãe, ela tá nervosa, então quando a mãe vai conversar com a criança, as críticas, os rótulos, as comparações, elas vão vir de forma muito mais natural do que se você estiver calma. Então, o primeiro passo, mãe, é você estar calma, é você agir com a razão e não com a emoção. Muitas vezes, né, às vezes a criança tá ali brincando no parquinho, a criança vai e começa a fazer birra, a mãe já se sente ali desconstrangida porque tem gente olhando, a mãe já está desconfortável e a mãe vai lá corrigir a criança e vai conversar com a criança. E nessa da mãe conversar de uma forma que ela não está calma, de uma forma que ela está desconfortável, naturalmente já sai ali comparações. Naturalmente já sai uma comunicação que não é positiva. Então, primeiro passo, mãe, esteja calma. O segundo ponto, escolha o momento certo. Existe um momento certo para conversar com o filho? Existe. E qual momento que é esse, Rosilane? É o momento em que o seu filho está pronto para te ouvir. Eu vejo muitas mães tentando conversar com a criança, explicar alguma coisa na hora que a criança está chorando, na hora que a criança está ali num momento de raiva, de fúria, de frustração muito grande. E nesse momento que a criança está nervosa, que a criança está chateada, que a criança está chorando, não é momento de conversar, gente. É momento só de acolher, de tentar acalmar a criança. Às vezes a criança está muito cansada, está estressada, está com muito sono. A criança não vai querer ouvir. Então, sim, escolha o momento certo. O terceiro ponto, mostre empatia. O que quer dizer isso, Rosilane? Quando você demonstra compreensão pelos sentimentos do seu filho, essa conexão, ela acontece de uma forma muito mais fácil. A criança, ela não caminha nessa ponte, ela vai correndo. Sabe por quê? Porque você demonstrou empatia, você levou em consideração o ponto de vista da criança, você olhou para a sua criança e tentou, né, entender o que levou essa criança a agir dessa forma. Por quê, filho? O que está acontecendo? O que você está sentindo? Me conta, tá? Então, mostrar empatia nesse aspecto é você permitir que o seu filho fale também. É você sair dessa posição de julgar, de criticar, de comparar, mas de você parar e falar, olha, filho, me conta o que aconteceu. Né? Por que você agiu assim? O que você está sentindo? Então, é um espaço de você ouvir. Quando você começa uma comunicação dando espaço para a criança falar, essa ponte, ela fica tão forte ao ponto dessa criança ela ir correndo até você e se conectar diretamente. A criança, ela se conecta de uma forma muito mais fácil com você quando você permite que ela fale, quando você demonstra empatia, quando você abre seu coração para ela de alguma forma. Outro ponto, que é o quarto ponto, é você falar com clareza e objetividade. Como assim, Rosilane? Eu percebo muitas mães, muitos pais também, claro, tendo essa forma de conversar com o filho como se fosse um momento de dar sermão. Sabe aquele sermão de 2 horas do pai falando na cabeça da criança para ver se a criança entende alguma coisa, para ver se a criança muda o comportamento? Então, gente, muitas vezes, mãe, o sermão, ele atrapalha
atrapalha o aprendizado, que é tanta informação que essa criança vai receber que ela não vai focar naquilo que realmente precisa ser mudado, precisa ser melhorado. Então, você vai falar com clareza, com objetividade, com poucas palavras, aquilo que precisa ser falado. Então, sempre, né, usando um tom de voz firme, uma postura firme, conversando de uma forma firme, mas sem precisar dar sermão. Crianças, gente pequenas, tem tempo, né, hábil aí de ouvir, de escutar. Passou de um determinado tempo, aí a criança já perdeu todo o foco. Então, fale com clareza, escolha bem as palavras, fale pouco, com um tom de voz firme, e a criança vai compreender muito melhor do que se você ficar lhe dando um sermão de 20, 30 minutos com essa criança, tá? E, por fim, eu quero deixar aqui o quinto passo. Muitas vezes a gente tem a mania de pensar que quando a gente está dando um sermão, que quando a gente está conversando, tentando corrigir a criança para melhorar o comportamento, a gente não pode ser carinhoso, a gente não pode demonstrar afeto. E é muito pelo contrário. Quando você demonstra afeto no momento de disciplina, a criança ela se torna muito mais colaborativa. A disciplina não precisa ser sinônimo de brigas. Disciplina não precisa ser sinônimo de fazer o seu filho se sentir mal. Disciplina pode ser sinônimo de afeto, de empatia, de respeito, tá? E a comunicação é a base disso. Lembre-se disso, mãe, ao disciplinar o seu filho. Você está dizendo não para o comportamento, mas dizendo sim para o seu filho. Então, tudo bem você ser afetuosa, tudo bem você ser carinhosa, tudo bem você for amorosa, mesmo em um momento de disciplina. Essa ponte só vai se fortalecer cada vez mais e a comunicação vai se tornar muito mais eficaz.